Pois é, vamos ver. Meu nome é Euro, jornalista, e para mim vai ser muito legal poder participar dessa experiência a convite do Vitor aqui. Vamos lá então. Existe um modo correto de ser ou vários? Pô, olha, eu acredito que de fato não exista, né, um modelo único pelo qual a gente tenha que seguir, né? Uma forma de ser que seja mais legal ou mais adequada, né? Eu, assim, apesar de ser uma pessoa que acredita na filosofia do não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem contra você, né? Então, desde que você não atente ao outro, né? Desde que você não faça nada contra uma pessoa que você não gostaria que seja feito contra você, é perfeito. Acho que cada um precisa andar em paz com a sua consciência, em primeiro lugar, e em paz com todos, né? Acho que esse é o básico, o ponto de partida mais importante que a gente precisa ter. Segundo, você acredita na vida após a morte? Olha, desde o ponto de vista da ciência, né, que depois que a gente morre, a gente vira poeira cósmica, a gente volta, né, para o cosmos, os nossos restos mortais, né? Mas também acho que eu me permito acreditar que depois que a gente encerra a nossa jornada nesse mundo, tenha, tenha algo além. A ciência, ela não é categórica também em dizer que não exista nada, né? A gente só vai saber mesmo depois que a gente fizer essa passagem aí. Mas eu acredito que exista, assim. Sentido da vida. Rapaz, olha. Ah, eu acredito muito que a gente está nesse mundo não para viver sozinho, né? A gente. Nós somos animais sociais, né? E é óbvio que existe uma medida em que a gente tem a nossa individualidade, nós temos a nossa própria personalidade, que também é muito formada devido ao contato que a gente tem com os outros, mas em certo sentido a gente tem um quê de originalidade, de percepção própria de mundo, né? Mas a grosso modo somos seres sociais e eu acredito que a gente está aqui para construir, para criar junto, né? Para desfrutar de uma coletividade sadia que nos ensine, né? Justamente a beleza de sabermos cooperar uns com os outros, da gente entender que sozinho a gente não vai muito longe, que juntos a gente pode fazer sempre tudo muito melhor, né? E a diferença, né, é justamente a diferença dentro da coletividade que me ajuda a entender também quem eu sou, que me ajuda a entender também a minha identidade, né? Então a coletividade ela é sobretudo importante para isso, né? E que a gente vive numa vida, né, em que a gente encontra esse sentido de estar perto dos outros, de construir algo com os outros, né? E que isso também aponta pra gente quem nós somos. Vamos lá, quarto. Você concorda com a expressão contra fatos não há argumentos? Olha, eu sou jornalista, né? Então, fato é uma coisa muito importante para que a gente possa construir uma reportagem, uma matéria, mas eu acho que fatos eles podem ser comentados, eu acho que a gente pode contextualizar esses fatos. Depende muito também, né, de que ângulo você está olhando um fato. Né? Claro que existem dados que são mais incisivos, né?
os dados estatísticos, as pesquisas, elas geralmente elas têm uma carga muito mais fixada e que não dá muita margem para interpretação. Mas ainda assim é possível a gente contestar, a gente pensar a partir desses fatos, né, contextualizando eles. Quando a gente contextualiza, por exemplo, a pesquisa do IBGE, né, taxa de crescimento do desemprego, e aí a gente vai ver, né, quem são os grupos que, que estão entre os maiores desempregados, por que está havendo tanto desemprego. Então, assim, se não há argumentos, pelo menos são passíveis de discussão, são passíveis da gente entender de que ângulo cada um de nós está olhando esses fatos, né? É isso. Acho que eu tô viajando na maionese. Não sei. Vamos lá. É possível ter certeza de alguma coisa na vida? Cara, claro que sim, né? Por exemplo, a morte é uma coisa certa para todos nós, né? Dentre as muitas certezas que a gente tem é que a gente nasceu e uma hora a gente vai morrer. Então, é possível, sim, né? A gente ter determinadas certezas, né? Nada, mas muitas coisas também, na maior parte do tempo a gente vive entre aquilo que é incerto, né? Enfim, mas eu acredito que em certa medida a gente pode ter, sim, certeza de algumas coisas, né? Você acredita em verdade absoluta? Essa pegadinha é boa, hein? Eu acredito que a verdade ela é absoluta para um determinado momento da história, né? E dependendo do tempo que for correndo, né, no contexto da humanidade, essa verdade ou ela vai revelar uma outra faceta, ou ela vai mostrar um componente que a gente até então não conhecia, uma outra parte da história, né? Assim como há verdades que são perenes, que se mantêm até hoje, né? Exemplos dentro de questões políticas, da própria ciência, né? E mesmo a ciência, né, principalmente aquela que trata da natureza, ela mostra que, que a verdade ela muda também, né? Através dos estudos, das pesquisas, vão avançando. Até um tempo atrás, acreditava-se que... Um tempo atrás não, né? Dado momento, Isaac Newton tinha achado, né, toda a resposta dos cálculos matemáticos dele. Logo em seguida vem depois a galera e fala, olha, ele foi muito importante, mas existe uma parte dos estudos dele que não funciona. Não é bem assim. Dentro da matemática newtoniana, funciona para o nosso universo. Em outras partes do universo, não é uma matemática que nos serve. Estou usando, por exemplo, uma questão de ciência exata para a gente entender como que determinadas verdades, a verdade, ela realmente ela sofre alterações. Ou ela pode se expandir, ela pode se tornar obsoleta, ou ela pode permanecer ao longo da história. Eu acho que é isso. Você concorda com a expressão os fins justificam os meios? Não. Não. Acho que não há outro caminho se você quer buscar a paz, por exemplo, senão pela própria paz, né? Agora, a gente precisa também contextualizar. Como tudo sempre é uma questão da gente saber contextualizar, né? As pessoas têm um direito à resistência? É óbvio que sim. Né? Quando todas as instâncias de uma sociedade falham em garantir os direitos e a liberdade dos seus cidadãos, a única solução é que as pessoas possam realmente se sublevar, ou, no mínimo, resistir à violência de Estado que elas estão sofrendo. Né? Então eu acho que, assim, realmente, os fins eles não justificam os meios. Né?
Mas a gente precisa também entender que muitos meios, às vezes, podem parecer errôneos e tal, mas né, aquela necessidade da gente contextualizar tudo, né? A gente entender os contextos das coisas. Existe um modo correto de nos relacionarmos amorosamente ou afetivamente? Eu creio que existem certos pilares aí que balizam toda e qualquer relação, né? Eu acho que a gente manter, né, sempre um diálogo aberto, ser sincero com as pessoas, né? A gente demonstrar para o outro que ele é importante para a gente, né? Eu acho que vai muito para aquela primeira parada lá que eu respondi, né? Se existe um modo certo de viver ou não. O que eu acredito é nisso, assim, é não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você, né? Mas até nisso também a gente tem que pensar, porque muitas vezes o que você não quer que seja feito com você, o outro deseja que seja feito com ele, né? Então tem só para dar uma complexificada aqui. Mas assim, eu acho que o respeito, a honestidade é sempre a base de tudo. Agora, a partir daí, como que cada um vai fazer os seus arranjos, sejam eles amorosos, né? Ou na questão da amizade mesmo, aí vai de cada um, né? Vamos lá. O racismo, o preconceito ou discriminação pode ser justificado de alguma maneira? Absolutamente não, né? O racismo, ele não é justificado, a discriminação sob hipótese nenhuma. Foi preciso muito malabarismo semântico e científico para que o racismo chegasse num estágio de naturalização que a gente tem hoje, né? E vai levar muito tempo para que a gente possa ainda desconstruir todo esse estado racista que a gente tem na humanidade, a discriminação contra quem é pobre, a naturalização da pobreza, né, que é uma outra coisa também importante, né? A gente acha normal que exista uma sociedade dividida entre pessoas lá, um núcleo de 3, 4% da humanidade que detém metade da riqueza do mundo, enquanto o restante está vivendo na pobreza, na miséria, né? Isso não é normal. São condições criadas pela própria humanidade. A própria humanidade criou essas condições, criou esses preconceitos, criou o racismo. Então a gente tem que buscar uma maneira de sair disso, né? Então não existe justificativa, né? As justificativas que foram criadas para estabelecer o racismo e as demais discriminações são puro malabarismo aí que a galera fez, né? Justamente para que você pudesse subjugar o outro. Concorda com o ditado: quem ama o feio, bonito lhe parece? Eu gosto mais a beleza está nos olhos de quem vê, né? Eu gosto mais dessa frase. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vai achar bonito, cada um tem a sua concepção, né? Do que é mais bonito, do que é feio. Agora, muito embora, né? Muito do que a gente tem sobre o que é bonito ou feio foi construído também, né? Então, às vezes a gente acha que eu acho isso bonito. Será que você acha mesmo ou acharam por você? Concorda com a afirmação de que tudo é arte? Olha, complicado. Bom, eu não sou artista, né? Apesar de, na minha infância, uma das coisas que eu mais
quis ser, foi músico, toco instrumento e tal, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acho que pode ser uma afirmação polêmica, posso ser taxado de sei lá, careta, né, por falar isso. Mas eu acho que acima de tudo eu acredito que o artista ele precisa ter uma concepção sua da arte. Né? Ele precisa ter a sua concepção da arte. E hoje, principalmente falo até da música, né? A gente vive um momento em que, entre a própria classe artística, né? Não digo todos os artistas, não digo todos os músicos, né? Todo mundo é bonito, tudo é maravilhoso, todo mundo é gênio, todo mundo, né? E aí a gente cai numa certa banalização, né? Então eu acho que isso é muito importante quando a gente realmente tem uma concepção e você sabe criticar, você sabe dizer por que você não gosta de tal coisa, né? Por que você acha que aquilo ali é bom ou não é, por que você gosta daquilo ou não. Então, a partir de critérios bem justificados, bem argumentados, né? Não simplesmente a coisa de, sei lá, não gostei, sabe? Eu também não concordo muito com isso, né? Você simplesmente dizer que, não gostei, né? Mas eu acho que, principalmente, o artista ele precisa ter uma concepção sua de arte, né? Que justifique, não que justifique, mas que ele saiba, né? O que ele está fazendo. Isso é importante. Que situações fazem você chorar de emoção? Um coração partido. Filmes, eu me emociono muito com filmes, assim, documentários que eu vejo, biografias, geralmente me fazem chorar. Música me emociona demais, assim, né? Dependendo da música que eu estiver escutando, até principalmente música instrumental, assim, né? Não precisa nem ter letra. Mas se eu tô ouvindo uma música que tem uma melodia, uma harmonia que eu acho assim, tocante, aquilo ali vai dar uma lágrima no olho e já era, assim, né? Vamos lá. O dinheiro de um país deveria ser distribuído igualmente entre seus cidadãos. Eu acredito que um país, ele só é um país de verdade quando ele sabe a importância da distribuição da sua riqueza, né? E num momento de pandemia como esse, o vídeo está sendo gravado no meio da pandemia aí do Covid-19, né? Eu acho que a gente está sendo exposto a uma série de coisas feias que o mundo sempre teve, que a gente sempre negligenciou, mas que está vindo para fora do esgoto, né? E aí agora a gente está tendo que lidar a ver essas coisas que sempre foram feias, né? Você acredita que a partir de então as coisas vão mudar, as pessoas vão ser iluminadas, isso, aquilo, outro? De modo algum, não acredito nisso, né? Isso precisa ser construído, né? Mas eu acredito que essa questão, né, da divisão, distribuição da riqueza é fundamental para que um país ele seja rico. Essa é a questão, né? O governante deveria fazer tudo o que a maioria da população demanda em um plebiscito, por exemplo. Olha, partindo do pressuposto de que a democracia ela é feita sempre à vontade da maioria, sim. Porém, a gente precisa colocar em perspectiva, né, que existem minorias, e aí eu aproveito até para juntar a 14, a penúltima pergunta com a última, né? A última pergunta vai perguntar: é justo
sacrificar uma parte minoritária da população, tendo em vista o benefício da maioria. Então eu acho que, na verdade, essa penúltima e última pergunta, elas estão correlatas, né? Então, para mim fica até mais fácil responder uma e outra falando, né? Porque eu acho que, inclusive, isso que eu acho, né, inclusive um pensador conservador, né, que escreveu sobre a democracia na América, né? Me fugiu o nome dele agora, gente. Ai, meu Deus. Ele com certeza vai botar aqui a carinha dele, ó, é o fulano de tal. Gente, eu esqueci o nome do rapaz aí. Pensador francês, né? Que vai falar sobre a democracia na América, e ele vai falar sobre justamente a importância da democracia, ela conter mecanismos que protejam minorias, porque em um dado momento, obviamente, que você pode ter uma tirania da maioria. A gente precisa levar sempre em consideração, né, os grupos mais vulneráveis. A gente não pode transformar a democracia num mecanismo utilitário, porque não é isso, né? Acho que a gente precisa buscar sempre o bem comum, né? E fazer da democracia um instrumento principalmente em prol daqueles, né, que nunca tiveram voz, ou que são justamente as pessoas menos favorecidas, menos prestigiadas, né? Então eu acho que não é assim. Não concordo que uma minoria tem que pagar o preço em benefício da maioria, né? Acho que, em primeiro lugar, se um benefício demanda o sacrifício de uma minoria, sendo essa minoria uma minoria de desvantagem social, né? E aí a gente tem que definir também o que é minoria, né? Então, aí não é um benefício. Se o benefício é para manter um privilégio, para manter ganhos de quem sempre se privilegia, aí é bem complicado. Se essa maioria, a maioria social, a maioria que realmente depende de que uma minoria privilegiada ela reparta um pouco do que ela tem, reparta o que ela tem para que a gente possa ter um ganho social, aí sim. Então acho que as coisas elas sempre precisam ser colocadas em perspectiva para que a gente possa entender, saber debater, né? Enfim. É isso, foi tudo que eu pude. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Não sei se ficou legal, acho que ficou muito longo, mas é isso. Valeu, agradeço mais uma vez aí ao Vitor pelo convite. Valeu.